Seja muito bem-vindo ao Infinito Podcast, onde a gente lida com temas relacionados a corpo, mente e alma para que você consiga atingir o seu melhor. Hoje eu estou com a Bárbara, mas não é a primeira vez que a Bárbara vem aqui no nosso podcast. A gente já falou sobre um assunto muito relevante, que é mais voltado à questão de ciclo, sobre a mulher mesmo, sobre entender toda essa parte de entender o nosso ciclo, a nossa menstruação, enfim, é um papo bem legal, recomendo você assistir. Mas hoje a gente vai falar sobre outro assunto, que é sobre sexualidade. Vou falar um pouquinho da Bárbara, é bastante coisa, então eu vou ter que ler. Então, a Bárbara é terapeuta há mais ou menos uns 15 anos, especializada em saúde da mulher, estudiosa e praticante de ginecologia natural e florais da lua. Ela também é Mumader, mentora de ciclos femininos. Ela também trabalha com medicinas naturais, autoconhecimento da ciclicidade e da sexualidade de um caminho de cura e integração. Muito obrigada, Bárbara, por estar voltando aqui no nosso podcast. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você e sobre a sua história. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você de novo. E é um prazer poder falar do meu trabalho um pouquinho, né, para as pessoas conhecerem, poderem se aproximar. Eu sou terapeuta corporal, na verdade, trabalho com a linha da Yoga Massagem Ayurvédica, então a base do meu trabalho é o trabalho com o corpo. Eu gosto muito de mostrar, né, quando eu falo do meu trabalho, a compreensão de que cada corpo é um universo. E eu entro em contato com cada corpo como realmente um universo, tentando trazer para aquele corpo a maior fluidez possível e o maior acolhimento possível para que essa energia ela flua da maneira mais saudável possível, né? Então busco através de outros recursos terapêuticos, que incluem então outras práticas naturais, com alimentação, com os florais, com as fitoterapias, com as ervas medicinais, também para ajudar com que esse corpo possa então voltar a manifestar o seu melhor. Né? Não só através do relaxamento, mas através dessa reconfiguração desse fluxo energético. E aí, para além disso, eu também trabalho com ciclos femininos, com a metodologia da Womb Blessing, né? A benção do útero, que é uma metodologia que eu me apaixonei, que a gente já conversou bastante no outro podcast, né? Que é a metodologia desse autoconhecimento da ciclicidade feminina. Então, ofereço as bênçãos mundiais do útero, dentro de um contexto, né, de um encontro que é realizado 4 vezes ao ano, é um encontro mundial, e também ofereço atendimentos individuais com essa metodologia, que é um trabalho energético, em que há também um acolhimento e uma escuta dos processos, né, que a mulher também está vivendo, das intenções que ela muitas vezes quer colocar naquele trabalho. E esse trabalho ele oferece então um despertar dessas energias, um empoderamento dessa força feminina em diversas camadas, né? Então tem vários aspectos que são acessados e trabalhados a cada encontro e a cada momento da vida daquela mulher, né? Ela pode procurar por diversos motivos. Não está ligado apenas ao útero ou à fertilidade em si, ou algum aspecto necessariamente ligado ao útero, mas sim a um despertar dessa consciência energética de que a gente pode explorar a nossa feminilidade de diversas formas, né? Como a própria conexão com ciclos da natureza, com os ciclos da lua, com os nossos próprios ciclos, nosso próprio ciclo pessoal, né? E o ciclo da vida também. Então... Oba, o que te levou a explorar mais esse assunto sobre sexualidade especificamente? Em 2009, eu tive a experiência, eu já fazia a Yoga Massagem Ayurvédica, eu tive um encontro com essa terapia corporal, depois de perceber ao longo do meu percurso que eu fui fazer uma faculdade que eu não me encontrei, apesar de ter finalizado o curso. Eu sou socióloga de formação, mas não tive um encontro total com aquele tipo de estudo, e fui buscar, através das terapias naturais, através das terapias corporais, um caminho. Encontrei então a Yoga Massagem Ayurvédica, que eu me apaixonei por esse trabalho, e acabei indo trabalhar
com essa técnica num espaço que trabalhava também com a técnica da massagem tântrica. E em pouco tempo de contato com outras terapeutas que estavam lá também, com as próprias pessoas que coordenavam o espaço, eu tive a oportunidade de conhecer mais profundamente essa metodologia de trabalho, que é o Tantra. E durante alguns meses que eu estive, né, trabalhando lá, eu fui convidada a também fazer a formação de terapeuta tântrica e acabei, né, também era muito nova e estava muito aberta a conhecer outros formatos de trabalho. Eu acabei mergulhando de cabeça e me tornei, então, terapeuta tântrica naquele momento. Eu estava bem no comecinho da minha carreira como terapeuta corporal e foi uma grande escola para mim. Eu acabei encontrando uma metodologia muito rica em relação a outras variáveis aí de terapias corporais, de autoconhecimento também do fluxo de energia. Então, entrei em contato com meditações ativas da linha do Osho, trabalhos ligados ao Reich, ligados à bioenergética, ligados à psicologia formativa do Kahneman. E aí um universo se abriu para mim, né, nesse sentido, e eu comecei a ter um interesse muito profundo nesse estudo, né? E comecei a estudar também através dos próprios atendimentos, que foi um ciclo mais ou menos de uns 3 a 4 anos de trabalho, que eu mergulhei profundamente, então, nessa temática. Acabei trabalhando até bem mais com a massagem tântrica até do que a yoga massagem nesse período. E a partir daí, um universo se abriu tanto na minha própria autodescoberta, quanto também no meu próprio trabalho. Abriu uma porta que nunca mais fechou. E depois de um tempo eu comecei a mergulhar muito no trabalho com o feminino, me tornei doula e fui caminhando nessa direção também do feminino. E aí decidi aprofundar o meu trabalho mais voltado para a sexualidade feminina, até por começar a atender mais mulheres. O meu circuito começou a se transformar num trabalho muito mais direcionado para o público feminino. Então comecei a direcionar também os meus estudos de sexualidade bem voltado para mulheres. Bah, eu sei que você trabalha a sexualidade de uma maneira um pouquinho diferente, que você, na sua visão, a sexualidade, ela é um pouco mais ampla, ela entra no campo do autoconhecimento e da espiritualidade. Me explica um pouquinho mais o que seria isso. Eu sempre gosto de dizer, quando eu estou dando curso, ou quando eu estou dando alguma palestra sobre o tema, ou até quando eu estou em algum atendimento, que às vezes a gente tem uma visão muito restrita da sexualidade. Parece que ela está muito ligada ao ato sexual, né? Então, eu gosto de falar que a sexualidade, ela está muito ligada à nossa relação, em primeiro lugar, com nós mesmos, né? Com nós mesmas. Então, pensando na sexualidade feminina. Então, o primeiro elo, o primeiro aspecto que eu gosto de trabalhar é na nossa corporalidade, né? Na nossa relação com nós mesmas. Isso envolve tanto a nossa relação com o nosso corpo, a nossa relação com o nosso prazer, nosso autoprazer, e não né, a troca, vamos dizer assim, é um passo à frente, né? Não seria só o ato sexual, né? Seria algo de você também ter o prazer consigo próprio, né? Isso, essa autoexploração, esse lugar em que você se acessa num nível mais profundo e você se descobre, né? E você gosta de ter esse prazer com você mesma, né? Então, já quebrando alguns tabus que eu vejo que muitas pessoas têm uma distância muito grande dessa relação consigo próprio, né? Então, quando você entende que o primeiro lugar que você tem que explorar a sua sexualidade é consigo mesma, independentemente de você ter um relacionamento, então é esse primeiro espaço, né? O espaço desse corpo, dessa corporalidade, de você se conhecer, de você conhecer onde mora o seu prazer, de conhecer, então, a sua vulva, de conhecer o seu corpo, de conhecer o que você gosta, o que te dá prazer, e também gostar de ser você, gostar do seu corpo, gostar do seu cheiro, gostar dos seus aromas, né, gostar do seu gosto, né, se conhecer, se explorar, né? Entraria dentro bem desse autoconhecimento, né? Isso, essa autoexploração, essa autodescoberta, que passa por algo que eu tenho explorado atualmente, né, na metodologia que eu estou desenvolvendo, no nível que isso aconteceu desde o processo intraútero, né, desde o momento que a gente está
sendo ali fecundada desde o momento que a gente está dentro do útero da nossa mãe, a gente já está recebendo algumas impressões desse prazer, dessa conexão com o prazer, dessa conexão com o corpo. E isso se manifesta, então, na infância, desde que a gente começa a perceber que a gente tem um corpo, que a gente tem ali um caminho de exploração também, das primeiras percepções que a gente tem em relação ao nosso prazer, da primeira percepção que a gente começa a ter do nosso corpo, e depois nós como mulheres também, a partir do momento que a gente começa a receber então os nossos ciclos, através da menarca, através da adolescência, então tudo isso, né, faz parte do que eu também concebo como sexualidade. E isso para mim fica muito legal, porque isso realmente entra bem no campo do autoconhecimento, né? Você se autoconhecer, mas é muito legal, porque você está usando uma ferramenta que é a sexualidade, que está presente, que muitas vezes é reprimida, né? Na infância, na adolescência, depende também da criação, da família que aquela mulher ou aquele homem, porque sexualidade não necessariamente está falando só de mulher, tem muitos homens que têm a sexualidade reprimida, né? Sim. A gente que somos mulheres, a gente acaba se identificando mais. Mas é para os dois campos. Isso é muito legal, usar a sexualidade como uma forma assim de autoconhecimento. E aí quando você entra na parte espiritual, o que seria mais exatamente essa conexão com o divino, vamos dizer assim, se essa for a palavra correta? Sim. Antes do divino, eu acho que eu gosto de pensar que a gente tem então o passo 2, que seria então trocar essa energia sexual com o outro, né? Então, depois de você ter claro, né, sobre a sua própria energia, a sua própria corporalidade, você começar a se conhecer, você tem a oportunidade, então, de fazer essa troca energética com o outro. E aí eu sinto que a gente entra em 2 outros campos, né? Então, o primeiro campo, né, que você falou, desse autoconhecimento, dessa corporalidade, desse autoconhecimento, né? No campo 2, a gente vai entrar num conhecimento mais energético, que aí é muito legal, porque também eu compreendo, através dos estudos que eu tenho de Tantra, de Taoísmo, que nós temos corpos energéticos e que a nossa energia, ela passa por todos esses corpos energéticos, todos esses centros energéticos. E quando a gente começa a também, através do autoconhecimento, conhecer, entender que a nossa energia, ela tem a possibilidade de fluir por todos esses centros energéticos e acessando e fazendo uma liberação e fazendo... É como se ela tivesse a capacidade de ser conduzida também por esses centros energéticos, trazendo ainda mais prazer e ainda mais entrega, a gente pode então trocar com o outro de uma maneira muito mais saudável, menos bloqueada, né? E aí, passando então também nessa relação com o outro, a gente tem o nosso centro cardíaco, né? Esse centro aqui que está ligado às nossas emoções. Então, a troca com o outro, ela passa por esse lugar também desse acesso emocional, né? Desse acesso energético e desse acesso emocional, que a sexualidade, ela traz muito essa oportunidade de você, através do outro, acessar também as suas próprias emoções, acessar a sua energia também sexual, ter a possibilidade dessa troca, dessa alquimia, né? Então, você e o outro criam essa alquimia cósmica ali, né? E quando há, de fato, um trabalho, né, a ser feito dessa entrega, né, que é um passo que nem todo mundo consegue, de fato, acessar, porque envolve muitos sentimentos, às vezes bloqueados, né? Isso a gente pode aprofundar daqui a pouco. Depois desse passo, a gente começa, então, poder acessar essa conexão mais ampla com a nossa espiritualidade, quando a gente já, de repente, percorreu ali todos esses estágios, né? E aí a gente consegue, muitas vezes, acessar essa energia cósmica, essa energia divina, tanto através da nossa própria energia, quanto também através dessa ponte que o outro oferece, né? Que no fundo, acaba sendo uma polaridade que se unifica novamente numa fusão, né? Então, não sei se deu pra entender, mas no fundo... A nossa energia sexual é uma energia divina, né? É a energia de Deus em nós, da deusa em nós, né? Então, eu entendo que a energia sexual, ela é energia espiritual, ela é a mesma energia, né? Mas nós temos essa forma de compreensão, então, que é essa compreensão física, energética, emocional e espiritual, né? Como se fossem 4 centros aí para serem acessados, para que a gente possa ter um encontro mais profundo, então, né? Com todo esse autoconhecimento que está envolvido.
Você falou um pouquinho da questão de emoções, depois de conversa sobre isso, mas já vamos já engatar, já que já estamos aí. Como que essas emoções ou emoções bloqueadas afetam a nossa sexualidade? Não sei se essa seria talvez a relação existente mesmo, mas acredito que sim. Como que isso acontece? Sim. Muitos terapeutas de linhas diversas, que não são só da terapia corporal, falam que a sexualidade, ela revela muito sobre quem você é, sobre a sua vida e sobre as suas travas, seus bloqueios e as questões que ficaram ali presas na sua história, né? Então, quando você tá nessa conexão com o outro, né, você consegue verificar o quanto você, de fato, tem ali a possibilidade de conseguir se entregar verdadeiramente para o outro, porque são muitas camadas, muitas vezes de medo, de dificuldade mesmo, né, com essa entrega, e que exige muitas vezes um trabalho para que você compreenda, né, o que o outro representa para você, num nível mais profundo, terapêutico mesmo, né? Então, quando você consegue desvendar mais profundamente as suas emoções, que eu não conheço outro caminho a não ser um caminho terapêutico, né, um caminho de autoconhecimento terapêutico, e você transcende, então, por exemplo, né, algumas projeções com pai, com mãe, né, com feridas infantis e com memórias também profundas, que muitas vezes está ligada à própria história da pessoa, você consegue, então, ir trabalhando essa entrega, né, e é uma coisa a ser construída, né, quando a gente está falando de relacionamento, é uma coisa, se a nossa própria relação com nós mesmas, com nós mesmos, é uma relação de construção, é uma relação que exige tempo, estudo, dedicação, né? Quantas vezes a gente no nosso dia a dia tá buscando, tá se alimentando melhor, se cuidando melhor, dormindo melhor, tendo mais autoestima, tendo mais compreensão com nós mesmos, né? Já é um trabalho bem profundo, a nossa relação com nós mesmos. Sim. A nossa relação com o outro, ela é ainda mais exigente, porque é um outro universo, né? Nós somos um universo já bem complexo, e o outro é um outro universo bem complexo, né? Então, eu sinto que no nível do relacionamento sexual, essa base terapêutica, ela ajuda muito, né? Ela vai facilitar muito com que você consiga, de fato, ir destravando, né, esses bloqueios, essas emoções que vêm, às vezes, né, raiva, medo, você conseguir compreender, né, quais são essas emoções que estão ali se apresentando naquele momento, né, para que você possa, então, ir trabalhando e possa desbloqueando e possa também revelando para o outro, muitas vezes, né, que eu vejo que um dos grandes problemas que eu vejo nos relacionamentos é a comunicação, né, a comunicação tá muito ligada, então, a esse chakra, né, que também é muito importante na nossa sexualidade, que é a expressão também, né, do nosso próprio prazer. E do que eu vejo das minhas pacientes, das pessoas que eu já ouvi muito falar, essa região, ela é muito bloqueada, né? E ela tá muito ligada a isso, a dificuldade das pessoas, muitas vezes, de revelar as suas próprias emoções negativas, por exemplo, né? Então, num relacionamento, para que haja uma sexualidade também saudável, é muito importante que haja uma troca, né? Que haja muita revelação, que o casal consiga quebrar essas barreiras através de bastante conversa, de bastante comunicação, de que eles se conheçam profundamente, né? E para que você se apresente profundamente para o outro, é importante que você também se conheça profundamente, né? Então, não tem como falar de sexualidade sem falar de autoconhecimento, né? Quanto mais você se conhece, quanto mais você se trabalha, quanto mais você caminha nessa direção de saber quem você é, mais você tem a possibilidade também de um relacionamento ter essa comunicação clara. De entregar, né? De entregar mais pro outro, de ser mais verdadeira, mais inteira, né? Eu acho que talvez entra muito nesse campo, né? Eu tenho uma dúvida, agora falando de uma coisa mais fisiológica, vamos dizer assim. Eu tive contato com muitas amigas na minha juventude, até mesmo ainda tenho, que tiveram muita dificuldade de chegar ao orgasmo. Isso tem a ver com esses bloqueios, que essa falta de conhecimento, com essa não harmonia desses pontos energéticos, ou não tem nada a ver?
Bom, para começar, cada caso é único, né? Assim como cada corpo é um universo, cada história de vida, cada trajetória é muito única. É difícil falar de uma forma geral. Mas existe algo que eu estou trazendo também através do meu curso, eu quero começar a trazer mais também através, né, da minha comunicação, que a história que nós temos em relação ao nosso próprio corpo feminino, ela foi contada de uma maneira muito errada, vamos dizer assim, né? Nós vivemos numa sociedade que a forma como o corpo feminino foi traduzido, ela foi, primeiro, muito reprimida, né? E também muito oculta. Então, nós não tivemos muito acesso a quem nós somos, verdadeiramente, ao nosso corpo, verdadeiramente, né? E nós não tivemos uma orientação clara, né? Como se conhecer, como conhecer a nossa vulva, como explorar o nosso órgão genital da maneira, né, não correta, que eu acho que não é uma boa palavra, mas de uma maneira mais aprofundada. Isso não foi dado pra gente, né? Pelo contrário, isso foi meio que, né, bloqueado, né? E isso é uma questão maior do que só a pessoal, não tem a ver só com a história de cada mulher, tem a ver com uma história coletiva, né, do nosso inconsciente coletivo. O que paira no nosso inconsciente coletivo é uma imagem de vergonha, de pudor, de que tem algo errado, né, de que esse corpo, ele, de alguma maneira, ele não funciona direito, né, então a gente tem alguns bloqueios que não são apenas pessoais, né, que são também históricos. E isso a gente precisa aos poucos, né? Que bom que já existem algumas autoras e algumas pessoas, então, que estão buscando fazer essa reconstrução dessa capacidade que nós temos, então, de poder começar a se explorar, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, não tem um orgasmo, primeiro, ela pode ter bloqueios mais profundos, ligados, às vezes, a uma história de abuso, né, de uma violação, de uma coisa até mais grave, mas ela pode ter uma falta de acesso ao próprio corpo, né, ela pode ter um bloqueio de não se permitir acessar o próprio corpo sozinha, e aí é muito difícil, através, às vezes, do outro, que né, vamos dizer, que seja um homem que também não tenha tido contato com o corpo feminino, talvez ele também não conheça o corpo feminino para ele saber como fazer a exploração corretamente, né, por exemplo, do clítoris, por exemplo, né, dos pontos, do ponto G, da exploração ali da vulva, para que ela possa, então, começar a sentir esse prazer de uma maneira mais ampla do que só, por exemplo, na penetração, né? Então, existem muitos caminhos que a gente pode, então, explorar mais o nosso corpo, mas é um caminho que precisa ser feito por cada mulher, né? Não dá para esperar que às vezes aconteça isso naturalmente, né? Assim, é necessário que a gente se explore mais, é necessário que a gente se conheça mais, né? Então, é uma quebra de paradigma, né? Porque realmente isso não foi dado para nós, assim, tipo, olha, se explore, nossa, conheça o seu corpo, conheça sua vulva. Isso não foi dado para nós pelas nossas mães, elas também não tiveram alguém que orientou, pelo contrário, né? Agora que a gente tá começando a ter a oportunidade de falar sobre isso, por exemplo, né? Porque mesmo para falar sobre isso... Ainda tinha muito tabu, né? Assim, hoje, assim, já não é uma coisa tão comum a gente poder falar tão abertamente, né? Eu percebo que quando a gente fala, dá até uma energia diferente, né? Porque a gente tá falando de uma coisa muito importante, uma coisa muito vital, uma coisa muito natural, mas ainda é vista de uma maneira muito cheia de pudor, né? Muito cheia de tabus. Não sei se ajudou a... Não, com certeza ajudou bastante, ficou bem claro isso, e eu concordo plenamente, até mesmo a sociedade do menino, você pegar talvez um menino, uma família, uma mãe pegar o menino se masturbando e pegar o menino se masturbando, né, vão ser tratadas totalmente diferentes, né, dentro daquela família, e faz total sentido, e também nem você colocar responsabilidade pro seu parceiro, meu parceiro tem responsabilidade de me fazer ter um orgasmo, não, você também tem que se conhecer. Lógico, foi o que você falou, tem várias coisas ali envolvidas, né? Pode ter tido um abuso, enfim. Mas fez total sentido. E mesmo, acho que é importante falar isso, né?
Eu já lidei com muitas mulheres, inclusive em cursos que eu dei, né, que passaram por essa experiência muito triste, criminosa mesmo, né, de abuso sexual, às vezes de um familiar e tal. E aí a dor e a repressão, ela fica ainda num nível mais profundo, né? Então, o que eu falo quando eu acompanho alguém que tenha passado por essa experiência é que o trabalho é um trabalho de desbloqueio, é claro, né? E de de querer realmente, assim, se explorar ainda mais, de se conhecer ainda mais, de se trabalhar ainda mais, para que ela possa, então, dar esse sim, né, para superar aquilo, né, superar aquele bloqueio, e é possível, né, claro que exige um acompanhamento, né, precisa ter acompanhamento terapêutico e precisa querer sair de um lugar apenas de fechar, né? Porque normalmente a tendência do corpo é o corpo querer fechar, né? Se proteger, Se proteger, né? Então as mulheres, elas precisam começar a buscar mesmo ajuda, né? Para que elas possam sair desse lugar e poder se dar essa permissão, porque afinal de contas é um direito de todas nós, né, ter prazer, acessar o orgasmo, acessar o prazer por inteiro, né, acessar esse corpo por inteiro e cuidar, né, cuidar com carinho dessas partes que ficaram doloridas, né, que ficaram ali aprisionadas devido a essa história, né, dolorosa. Porque não é só atingir o orgasmo, mas assim, cuidar de toda essa emoção, né? Acolher essa mulher, né? Que ela precisa de muito acolhimento, entender o que aconteceu, enfim, aí realmente entra todo um processo terapêutico, né? Eu tenho na verdade não tem nenhuma pergunta. Eu lembro que uma vez a gente estava conversando, nem sei se você vai lembrar, mas aí eu falei pra você, eu não me sinto tão feminina, tão menininha, e você falou assim, não, mas calma, tem vários tipos de sexualidade. E eu queria entrar nesse campo, porque às vezes tem muita visão que uma mulher só, tipo, é sexy, só aquela mulher que usa o salto alto, que tá super produzida, mas você falou, não é assim, calma, deixa eu te explicar como é que funciona. Então, eu acho que isso é um campo legal de a gente entrar, para não ficar também rotulado. Você só é sexy, ou você só tem uma sexualidade desenvolvida se você segue esse padrão. E conta um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que isso também permeia muito a nossa sociedade, que são esses estereótipos e essa padronização, né, em relação à beleza, em relação à sexualidade, em relação inclusive à performance, né? Porque a gente segue muito os modelos que a gente acaba vendo na revista, na TV, e a nossa adolescência ela foi muito permeada por esse lugar das revistas de mulheres nuas, né? A gente acho que o nosso conceito, o nosso imaginário, ele foi muito poluído, né? Por imagens de que mulher sexy é aquela mulher que tem peitão, que tem um bundão, aqueles corpos perfeitos, né? Então eu sinto que a gente vai ter que desconstruir muito essas imagens para que a gente possa se aproximar cada vez mais da nossa energia original, da nossa energia que nós temos mesmo, né? Essa energia de pulsação, para além da energia de uma camada estereotipada, de uma camada performática, né, do que é uma mulher sexy, do que é ser bom de cama, né, então assim, acho que isso tudo foi muito deturpado, infelizmente a gente vem de uma geração, né, assim, eu sinto que agora as coisas têm melhorado, têm evoluído em alguns aspectos, em outros talvez até piorado, mas eu acho que o autoconhecimento, né, dessas últimas décadas, ele tem ajudado as pessoas a também saber que existem outros caminhos, né, mas infelizmente a gente vai ter que desconstruir ainda essa crença de que a sexualidade está muito ligada a esse lugar de... né, dessa beleza muito formatada, desses corpos muito perfeitos, né, e desse estilo de performar, né, essa coisa performática, assim. Eu sinto que a sexualidade, ela é algo muito mais natural, ela tá muito mais ligada a uma entrega, ela tá muito mais ligada a essa aceitação de você ser quem você é, porque quanto mais a gente aceita o nosso corpo do jeito que ele é, quanto mais a gente gosta de quem a gente é, mais a gente consegue se entregar, né? Se a gente tá ali numa comparação, de repente, né, com uma imagem de uma mulher que a gente imagina que deveria ser o ideal, a gente tá desconectada do nosso próprio corpo. E a gente tá desconectada
principalmente do nosso próprio sentir, né? Eu sinto que a sexualidade, quanto mais a gente se aproxima do nosso sensorial, né? Do nosso ser mesmo, assim, sabe? Da nossa própria energia, mais a gente consegue estar vibrando, né? Essa pulsação, né? Vibrando essa energia natural. Você não precisa estar vestida de uma determinada forma, né? Você pode estar pelada mesmo, nua, porque afinal de contas, né, é assim que a gente nasceu, assim que a gente é, né? Então eu visualizo muito mais dessa forma, né? Uma apropriação muito mais a partir do nosso sentir e a partir da nossa própria energia divina, né? É claro que para você se energizar, você pode usar um óleo, você pode passar uma maquiagem, né? O homem, ele pode tomar um banho, vocês podem criar um ritual, um ambiente, né, ou, né, o casal, não importa também se é também homem e mulher, pode ser um casal homoafetivo também, criar um ambiente que tem ali alguns elementos, eu acho que é bem gostoso, né, criar um espaço harmonizado em que tenha alguns elementos visuais, né, como um altar, umas flores, né, um aroma perfumado, uma música gostosa. Eu acho que isso é muito mais importante, né, numa conexão ali, do que um salto alto, do que, né, um vestido sexy, né, pra mim, pelo menos, assim, o clima, né, uma luz de velas, um ambiente bem elaborado, pra mim, me chama muito mais, né, pra uma conexão maior do que necessariamente só um aspecto estético. Abordando um pouquinho a questão energética, já que, né, você toca bastante nesse assunto, eu sei que, né, dentro do que você trabalha isso é muito importante. Como que essa conexão energética, ela favorece outras áreas da nossa vida? Bom, nós somos energia, né? E nós temos... Eu tenho muito essa compreensão através dos chakras, porque eu trabalho com a yoga massagem, que é uma técnica indiana, e na Índia, né, se fala muito desses centros energéticos através dos chakras, né? Quando a gente está falando de chakras, a gente está abrangendo muitas áreas da nossa vida, né? Então, eu compreendo que se a gente tiver uma consciência, através principalmente da nossa respiração também, dessa consciência energética, né, dos nossos centros energéticos, a gente consegue transpor essa energia para nossa criatividade, né, que está ligada ao nosso segundo chakra, ao primeiro chakra, que é esse enraizamento, esse lugar de tipo, estou aqui, aceito minha vida, né, aceito a vida como ela é, apesar de tudo, né, então o segundo chakra eu crio a partir, né, da minha energia, da minha pulsação, eu tenho minha criatividade, eu tenho uma troca ali com o outro, né, eu me relaciono com a vida. O terceiro chakra eu manifesto o meu poder, eu manifesto a minha verdade, eu vou pra ação, né, eu entrego ali o meu melhor através da autoconfiança. O quarto chakra, eu me relaciono, né, eu me dou para as pessoas, eu tenho essa habilidade de doação, mas também da troca, eu aprendo a receber também da vida, né, o dar e receber, essa reciprocidade. Então, tudo isso vai trazendo essa conexão energética, né? Então, o quinto chakra, eu me comunico, né? Eu me revelo para o outro, eu me abro, então, para essa comunicação com a vida. O sexto chakra, eu tenho, então, uma conexão de um acesso mais intuitivo, de uma conexão maior com as coisas, com a vida. Eu me abro mais para sincronicidades do universo, né? Eu tô mais atento, eu tô mais presente, eu tô mais conectado, eu tô percebendo mais os detalhes, né? No sentir, no intuir. E o sétimo chakra, então, a conexão espiritual, a conexão com o divino, a conexão com essa canalização, muitas vezes as ideias que vêm, não vêm apenas da mente, ela vem, né, de algo maior, ela vem de uma conexão com Deus, uma conexão com o universo. Então, essa conexão maior, né, com a meditação. Então, tudo isso está conectado com a nossa vida, né? Quando a gente percebe o nosso sistema energético em ação, nessa conexão com a vida, né, com tudo. E aí você percebe que quando está, vamos supor,
Se a pessoa, ela entra nessa conexão, ela tá com chakras, nem sei se é certo o jeito que eu vou falar, mas mais alinhados ou em equilíbrio, isso vai refletir na sexualidade, que também pode refletir outras áreas, tipo trabalho, talvez, família. Família vai porque tá meio dentro ali, principalmente se for um relacionamento íntimo. Mas em que outras áreas? A profissional, ela também refletiria nisso ou não? Com certeza. Eu sinto que o profissional, principalmente se você começa a ancorar de fato a sua energia, né, ela começa a manifestar então o seu melhor, né, os seus relacionamentos se tornam mais saudáveis dentro do seu ambiente de trabalho, a sua criatividade se torna mais presente, a sua vitalidade. Quando a gente tá sem vitalidade, sem criatividade, se relacionando mal com as pessoas, né, aquele lugar daquele embotamento, quando você anda e você não se admira mais com nada, né, eu trago isso muito no meu trabalho, para além da sexualidade, no meu trabalho de terapeuta corporal. Porque o corpo, ele vai armazenando muitas vezes essa camada de estresse, de tristeza, de raiva, a gente vai ficando sisudo, né? Vai fechando ali o corpo, vai endurecendo, vai ficando com amargura, enfim, com sentimentos negativos. Se aquilo vai somatizando no corpo, parece que nubla, né? Você não consegue nem ver mais a beleza da vida, por exemplo, né? Então, já tiveram pacientes que eu atendia que eu falava, sai daqui agora e olha, né, os detalhes que a vida te apresenta. Porque às vezes a gente tá andando na rua, a gente nem vê que tem uma flor linda, que tem uma árvore maravilhosa, que tem, sabe, esse encantamento com a vida? Né? E isso se reflete também em todos os campos, né? No campo de você admirar o outro, né? Muitas vezes os relacionamentos, você tá vivendo um relacionamento que você nem consegue olhar pro seu parceiro com admiração, com carinho, porque você tá tão embotado ali naquele lugar que você entrou, que você não consegue nem admirar, né, as qualidades do outro, e aí vai perdendo o brilho da relação, né? No trabalho é a mesma coisa, você fica ali no automático, fazendo as coisas no automático, vivendo no automático, você vai perdendo o encantamento, e aí nessa falta de encantamento, né, você perde a sua criatividade, você perde a sua motivação, você perde o seu entusiasmo, né? Então a sexualidade, ela tá muito ligada a isso, ela tá muito ligada ao encantamento, né? A você ver as coisas com os olhos mais brilhantes, né? Por isso que falam que quando as pessoas estão apaixonadas, tudo fica maravilhoso, lindo. Mas esse apaixonamento, ele não pode ser direcionado apenas quando você está apaixonado por alguém. Ele tem que ser uma paixão pela própria existência, né? Eu sinto que quando a gente transcende mesmo esse lugar de compreender, né, essa energia sexual como a energia da vida, como a energia do divino, como a sua própria energia, você percebe a necessidade de você buscar esse encantamento pela vida, né? Você buscar ver a vida com olhos, né, da beleza, né? De por mais desafios que tenham, por mais guerras que tenham, por mais tristezas e dores que tenham de fato, né? A gente vive um mundo muito imperfeito, né? Muito cheio de questões. Não estou falando que a gente tenha que ser... não ver também a verdade, a realidade que se apresenta, mas apesar disso, a gente também tem que continuar vivendo e dando o nosso melhor, né? Independentemente dos problemas, dos desafios e, enfim, de todas as coisas ruins que existem. A gente precisa buscar pra gente ter saúde, né? Tô falando aqui que também a sexualidade igual à saúde, né? Estar alinhado com seus centros energéticos significa estar saudável, significa estar vivo, significa não fazer doenças, não fazer patologias, não entrar em processos degenerativos, né? Então, por mais realidade que exista e por mais dualidade que exista, a gente precisa caminhar também na direção de se reapaixonar pela vida, né? E de fazer esse fluxo energético estar ali em movimento para que a gente possa dar o nosso melhor em todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja na nossa relação com nós mesmos, com a nossa família, com a sociedade, né? Com tudo. E isso passa, então, por esse lugar desse encantamento, né? Desse preenchimento, desse fluxo, né?
de criatividade, de realização, de troca, de dar e receber, de se comunicar bem, né? De todos esses aspectos que a gente já falou. Oba, eu tenho uma dúvida. Tem algumas pessoas que têm essa parte, aí já é mais uma parte sexual. Nem sei se posso falar seria exatamente uma sexualidade, você me corrige se eu estiver errada, mas eu já vi muitas pessoas que têm essa parte sexual muito aflorada, que é assim, eu preciso transar todos os dias. Eu vejo isso como algo não muito saudável. Ou estou completamente errada ou não? Eu sabia que você ia me fazer essa pergunta. Eu fiquei pensando nela antes. Assim. Foi a transmissão de pensamento. Eu sabia que eu ia ter que responder essa pergunta. Então, falar de saúde é uma coisa, né, de novo, muito pessoal, né? Tipo, dar um veredito, isso é saudável, isso não é saudável, né? Acho que não cabe a mim, mas eu vou trazer a visão, né, sobre essa necessidade de trazer essa energia sexual necessariamente para o ato sexual, né? Então, assim, a nossa energia, ela é uma pulsação. Se você tem muita pulsação, isso é bom, né? Você tem ali a pulsação, você fala, nossa, eu tenho tesão pela vida, eu tenho tesão pelo meu trabalho, eu tenho tesão por tudo, né? Você pode manifestar essa pulsação, esse tesão, é muito bom, é importante, é necessário, né? Mas quando você canaliza apenas por exemplo, para o ato sexual, aí você tá fazendo uma canalização um pouco rasa, vamos pensar assim, né? Você poderia estar canalizando para todas as áreas da sua vida, né? A sua criatividade, a sua realização, essa pulsação, né? Para você fazer diversas atividades no seu dia a dia e também, é claro, namorar, né? Gostoso, ter ali uma parceria e poder explorar, né, que é muito bom mesmo, né, é muito prazeroso você poder trocar sua energia sexual com o outro. Mas quando isso se torna a única coisa que você sabe fazer para canalizar a sua energia sexual, você tá limitando a sua energia sexual apenas naquele transbordar, né, sendo que você pode transbordar toda essa energia em coisas que vão te dar ainda mais realização, né? Quando você transborda sua energia sexual em coisas que também nutrem outros aspectos da sua vida, outros aspectos do seu dia a dia, você se engaja mais nos seus próprios, né, trabalho, né, nessa criatividade toda, faz projetos e cria, né? No fundo é isso, a nossa energia criativa, né? Se a gente só usa ela pro ato sexual em si, você tá fazendo algo limitado, né? E às vezes o outro reclama, né? Eu já ouvi gente falando, nossa, o meu companheiro ou minha companheira, né? Porque pode ser dos dois lados, né? Quer transar todo dia e eu não dou conta, né? Então, assim, aí tem duas questões. Uma, a pessoa talvez não esteja canalizando essa energia para outras áreas da vida dela, né? Ou não está canalizando da forma correta. Ou também está muito ali só na pelve e também tem que ajudar essa energia a vir um pouco mais, né, para o cardíaco, né, vir mais para os chakras superiores, que isso também é uma coisa que a gente pode aprofundar daqui a pouquinho. E também ela não pode se explorar sozinha, né, porque eu já ouvi um tabu muito triste, assim, que eu considero muito triste, que assim, se você está casado ou se você tem um relacionamento, né, duradouro, sei lá, então você só pode usar a sua energia sexual com o outro, né? Então, já ouvi paciente minha mesmo, assim, falando, nossa, eu peguei o meu marido se masturbando, como se fosse um absurdo, né? E eu olhei assim, falei, sério que você acha isso um absurdo? Que bom, você tá cansado, você trabalhou, você cuidou das crianças, graças a Deus que ele não é eu falaria, nossa, que bom, né? Você também tem que fazer isso, né? Você também tem que se explorar. Então, assim, esse tabu, eu acho que tem que cair por terra. Nós precisamos ter o direito de se masturbar, de se explorar, de ter o nosso momento, de conhecer o nosso corpo. Isso é saúde. A gente não tá falando nem, assim, saúde, né? Se explorar, se conhecer, se masturbar é uma questão de saúde. Concordo. Né? Então, a gente precisa realmente buscar recursos para ter essa compreensão mais ampla, né? Me fala um pouquinho, você falou depois a gente conversa, mas eu quero entender um pouco dessa questão da energia que você falou que vai subindo, é isso? Isso. Quando a energia sexual, ela fica também só no primeiro chakra, né? E isso
acaba acontecendo um pouco mais, talvez, com os homens, por terem o primeiro chakra muito mais ativo até do que o nosso. E aí eu acho que isso é muito interessante de ser abordado também, porque fica essa coisa do tipo, os homens são mais selvagens, os homens querem mais sexo, né? E a mulher tem fases da vida em que a libido dela tá diferente, né? E isso é uma coisa que também é necessário que a gente aborde, Sim. né? A mulher, ela é muito mais emocional, ela tem energia muito, não todas, claro, sem generalização, porque tem mulheres que também não são, mas no geral, as mulheres precisam de outros tipos de fusões que não apenas a fusão do ato sexual em si, né? Ela precisa trocar no nível mais emocional, no nível mais de conexão, né? E essa energia que, né, muitas vezes está mais disponível em outros centros energéticos, ela muitas vezes tem que caminhar, né, nessa direção, subir, vamos dizer assim. Então, através da própria respiração, você consegue conduzir a sua energia sexual para que ela possa ir acessando os outros chakras, né? Então, eu posso dizer que a respiração é um dos grandes caminhos para que a gente consiga compreender a nossa energia sexual e fazer com que ela seja espalhada, então, pelos nossos outros centros, né? Então, no Tantra, por exemplo, a ideia do Tantra, né, do toque tântrico, da massagem tântrica, é fazer com que essa energia seja distribuída pelo corpo inteiro, né? Que a gente consiga entender que essa vibração, essa pulsação, essa energia mais sutil, ela pode virar um prazer em todas as partes do corpo, não só nos órgãos genitais, né? Essa sexualidade muito genital, vamos dizer assim, ela também precisa ser ampliada, né? A gente precisa compreender que não precisa ser apenas, né, o ato sexual não precisa ser apenas de penetração, né, dessa fusão específica. Tem muitas maneiras da gente poder explorar a nossa energia sexual para além do primeiro chakra, né? Então, por exemplo, mulheres que estão vivenciando fases de vida, como o puerpério, por exemplo, em que muitas vezes não tem libido, não tem energia sexual disponível para uma troca, por exemplo, desse tipo de fusão, né? É preciso abrir esse campo de uma exploração mais emocional, de uma exploração mais amorosa, mais cuidadosa, né? Muitas vezes, principalmente nós, mulheres, Sim. nós precisamos compreender isso até para a gente poder levar para os parceiros, né? Que nós temos outras necessidades que não só transar, por exemplo, né? E isso também acontece, por exemplo, no climatério, na menopausa, em que há uma mudança hormonal na mulher, no homem também, mas primeiramente acaba que a mulher tem consequências um pouco mais nesse sentido da libido, né? Porque a questão hormonal pra gente é muito forte, né? A gente oscila bastante, enfim. Sim, e mesmo durante a fase menstrual, a fase pré-menstrual, a mulher, ela é cíclica, e a sexualidade da mulher também é cíclica, né? Não adianta imaginar que nós somos máquinas de que sexo. A todo momento está pronta. Então, isso precisa ser muito conversado dentro dos relacionamentos, essa compreensão, ela precisa ir sendo elaborada, porque até se for um relacionamento que vai perdurar aí até a maturidade, tem muitas mudanças de rota no meio do caminho, né? Tem a mudança de rota ali no puerpério, tem a mudança de rota ali no climatério, né? Então, assim, não dá pra gente ficar achando que a gente vai ser igual... Quando tinha 20 anos. Isso, que, né, a libido tava, tipo, muito alta, que, né, o corpo, ele tava muito disponível, né? Então, a gente precisa encontrar outros caminhos para essa exploração sexual, ser saudável, né, para ambos, né? Pra mulher, para o homem, né, para os casais, para a nossa vida, né? E ao mesmo tempo, né, já aproveitando o gancho, também não deixar a libido ficar zerada e não fazer nada com isso, né? Porque aí também é um outro lugar que eu vejo que acaba chegando, né, num ponto, tanto em qualquer fase da vida, mas em especial, tanto no puerpério quanto no climatério, acontece um processo com algumas mulheres de aí fechar a conta, falar, tipo, não quero nada, né? E aí deixa de aproveitar esse momento para também conhecer essa outra maneira de se explorar, né? Que pode não ser necessariamente
o sexual tradicional, né? Mas pode ter um outro tipo de envolvimento e pode ser gostoso também. Eu falo pela minha própria experiência, do meu próprio puerpério, né? Porque eu tive uma queda de libido muito alta, né? Eu não tinha vontade de transar, mas eu deixava isso claro, eu falava, olha, não tem nada a ver com você, mas eu não tenho, assim, eu não tô com tesão, eu não tenho tesão, né? Mas o que a gente pode fazer pra tentar cuidar disso, né? Então, a gente cuidou disso. A gente teve uma forma dentro do nosso relacionamento em que a gente buscou, através desse cuidado, através dessa amorosidade, através de momentos que a gente tinha ali o vínculo, tinha um carinho, tinha outras maneiras da gente poder nutrir a nossa relação, né? Não foi um afastamento, tipo, né, sai daqui. Não, foi olha, desse jeito natural não vai funcionar. Não vai funcionar, mas vamos encontrar outro, né? Então, eu acho que é possível quando há essa abertura. E quais são, se você quiser compartilhar também, nem sei se pode, mas essas alternativas que existem. Você trouxe um pouquinho da respiração, da importância da respiração, não sei se nesse caso de um puerpério ou de uma menopausa, enfim, se ela ajudaria alguma coisa nisso, mas quais são as outras ferramentas que podem existir, outras terapias, talvez, não sei, aromaterapia, ou até mesmo no Tantra talvez tragam umas ferramentas um pouco mais diferentes. Eu, como sou terapeuta corporal, sempre acho que o toque, né, a massagem, ela é muito nutridora, né? Uma massagem, uma troca de massagem, né? Principalmente essa mulher que às vezes está no puerpério, ela tá precisando muito de uma massagem. Exatamente. Né? E eu vejo isso, assim, às vezes se ela recebe um toque, ela pode se transformar numa outra pessoa, né? Se ela recebe o carinho, se ela recebe um cuidado, se ela recebe um olhar, de repente ela se abre, inclusive, pra até ter um relacionamento, né? Mas às vezes ela tá lá morta, né? Amamentou, tipo, o dia inteiro, aí ainda, tipo, existe aí uma exigência ainda de, tipo, tenho que estar linda, maravilhosa e pronta. Isso não vai acontecer, né? Isso não é real. Então, eu acho que os casais tinham que aprender mais sobre a prática de massagem, né? De troca de massagem, desses cuidados, né? Existe também, vamos pensar, sexo oral, por exemplo, né? Que pode ser que transar seja difícil, né? Eu, por exemplo, perdi a lubrificação praticamente total, assim, muito, muito louco, mas deve ter sido uma disfunção hormonal, deve ter sido uma disfunção fisiológica mesmo, né? Nesse momento, um lubrificante íntimo de boa qualidade, natural, de preferência, né? Eu sou do mundo do natural, eu até criei nessa época um lubrificante íntimo com base de óleo de coco, óleos essenciais, né? Então, assim, buscar ferramentas. Então, um lubrificante íntimo gostoso, que seja ali afrodisíaco, né? Talvez uns brinquedinhos para dar um estímulo também, né? E isso também é uma coisa que eu acho interessante abordar. Hoje em dia, existem muitos brinquedos não sei se é a melhor palavra, né? Mas sex toys, né? Vibradores e coisas que podem ajudar também nesse momento, que eu acho que são super bem-vindos, né? Que a gente precisa também ter bastante... Eu acho que até uma ferramenta também pra te ajudar a se conhecer. Muitas vezes a mulher ainda não sabe como se tocar, né? Tem um pouco, nossa, como é que eu me toco? Aí o brinquedo pode dar uma ajudinha nisso. Sim, quebrar esse tabu mesmo, né? De, tipo, tem acesso, a gente já tá fácil, né, acessível, né, de comprar. Então, eu acho que existem realmente muitos caminhos, assim. Já que você já desenvolveu uma vez um lubrificante... Ainda vende esse lubrificante ou não? Sim, aí... encomenda. Olha, vocês podem entrar em contato com ela, vai pegar o lubrificante. Sob encomenda. Mas vamos supor, não tem nada ali, não tem lubrificante. Eu já ouvi falar que pode usar os óleos vegetais. Isso. Pode mesmo? É pode, seguro? Sim. A questão da segurança do preservativo, que aí precisa ler se o preservativo é compatível com aquele tipo de lubrificante, né? Que eu sei que tem tipos diferentes de preservativos, e aí se for fazer o uso de um preservativo, aí tem que ler lá se é compatível, né? Porque de repente eu falo que vai lá, usa o óleo, aí dá ruim. Aí acaba estourando, né? Precisa só ter esse conhecimento mesmo da compatibilidade ali, se for usar, no caso, né?
de experiência que você já teve com... Porque você agora tá fazendo bastante, está bem nessa linha mesmo, ajudando muitas mulheres com essa questão da sexualidade. Mas eu acho que antes de eu fazer essa pergunta, eu vou fazer outra pergunta. Como que o conhecimento do ciclo pode ajudar nessa questão desse autoconhecimento voltando para a sexualidade, né? Com esse foco. Então, voltamos então naquele lugar de que tem muitas mulheres que não vivenciam a sua ciclicidade, né? Que usam, às vezes, hormônios ou dispositivos que alteram, então, essa conexão. O que eu percebo das pessoas que eu já acompanhei, que eu acompanho, é que quando não tem o hormônio funcionando ali da forma natural, é muito mais difícil observar essa libido, né? Então, tem mulheres que sofrem de problema de libido, porque em algum nível o hormônio que, então, seria responsável pelo momento mais que a nossa libido mais acontece no ciclo, ele tá sendo reprimido, né? Então, vamos falar especificamente de mulheres que não tomam hormônio, para facilitar. Né? Nós vivenciamos, então, no nosso ciclo menstrual, uma subida muito grande de hormônio e uma queda muito grande, né? Então, durante esse ciclo, nós vamos ter um pico, que é a fase ovulatória, que ela, em si só, né, vai trazer bastante, né, normalmente, né, tesão, libido, vontade, até em termos de fisiológicos, a nossa libido, né, fica muito mais alta, a gente fica muito mais lubrificada, né, várias coisas acontecem fisiológicas, né, e é o momento também mais propício pra gente engravidar. Então, a gente tem que saber, né, disso também, tem que saber como gerenciar isso, como cuidar disso. Eu, particularmente, encontrei um caminho que foi me conhecer mesmo, né, conhecer o meu muco cervical, conhecer a minha temperatura basal, né? Então eu percebo que quando eu tô ovulando, eu fico muito quente, né? Eu sinto a minha mão, assim, ela pega fogo, né? Eu começo a perceber várias coisas. Então eu sei que nesse dia eu tenho que ficar mais atenta se eu não quero engravidar, por exemplo, né? Mas com certeza é um momento do ciclo em que você fica muito mais disponível para você ter essa troca sexual, né? Então, na fase anterior a essa, que seria o pós-menstrual, né? Você já começa a sentir muito mais vontade, né? Muito mais, assim, vontade de se explorar, vontade de estar mais aberta, né? Então, é importante a gente perceber isso também, porque senão a gente fica achando, nossa, eu tô com um problema, que depois, na segunda metade do ciclo, como começa a descer os hormônios, né? Naturalmente, a nossa libido também tem uma queda, né? Então, muitas mulheres nem compreendem isso, porque não entendem que tem uma questão ali também fisiológica, hormonal, né? Também pra mulher não se cobrar, né? Que desde ela tem que estar um mês inteiro com vontade de, né? Eu só vou estar com a minha sexualidade saudável se eu tiver vontade de transar todos os dias do mês. Mas não, né? A gente tem essa questão, né? Toda essa parte fisiológica, né? Sim. Eu até escrevi alguns textos que essa semana a gente vai publicar na página da On Blessing. Eu escrevi em 2020 e aí eu sugeri pra minha amiga que também faz as artes, né, pra gente republicar. Então, na página da On Blessing, né, essa semana aí, a gente vai falar exatamente sobre essas 4 etapas, né. Cada fase, ela tem um convite diferente, né, cada uma das 4 fases nossas tem um convite diferente. Então, tem a possibilidade da gente explorar de uma maneira diferente, até mesmo durante a menstruação, né? Não necessariamente, como eu falei, num ato sexual tradicional, né? Mas a espiritualidade, por exemplo, né? Quando você se abre ali para uma troca mais emocional, para uma troca mais afetiva, para uma troca mais espiritual, é possível criar isso dentro do relacionamento. Ou mesmo falar, olha, tô numa semana que eu quero ter o meu momento divertido, né? E aí é uma oportunidade também, né? A gente tá falando, né, claro, dentro de um contexto de um casal, tradicional. Sim, tradicional, homem, cis, mulher, né? Cis. Às vezes eu esqueço as nomenclaturas. Né? Deve ser, né, diferente também em outros tipos de relacionamento, mas no caso de um homem e de uma mulher,
o homem também pode ter a oportunidade durante essa semana de explorar outras coisas dentro da sexualidade dele, né? Explorar outros caminhos, né? Ter o momento dele também, poder se explorar, também poder se masturbar. Isso é muito saudável, né? Porque se a gente fica dependendo só do outro, eu acho que perde muito da nossa própria potencialidade, da gente se conhecer, da gente conhecer o que a gente gosta, né? Fica monótono, vamos pensar, né? Porque tem muita gente que fala assim, os relacionamentos longos se tornam monótonos. Por que será que se torna monótono? Porque tá faltando a própria... você mesmo, né? Buscar, então, nossa, o que eu posso buscar para explorar mais a minha própria, né, necessidade, a minha própria sexualidade, encontrar coisas que ajudem, né, nessa exploração. Já que você entrou no assunto de relacionamentos longos, quais são as dicas que você dá para pessoas que estão em relacionamentos longos? Vamos explorar as dicas da Bárbara. Eu estou num relacionamento há quase 15 anos, né? E posso dizer que o ponto que eu vejo que ajuda muito o meu relacionamento, para além só da sexualidade, porque eu acho que a sexualidade acaba sendo uma consequência de outros aspectos, né? Então a gente tem uma ótima comunicação, né? Claro que tem brigas também, como qualquer casal, que tem treta também. Não vou falar que, nossa, a gente tem relacionamento perfeito, não, mas a gente conversa muito, troca muito, explora muito esse canal, né, de revelação, né? A gente busca ter momentos só nossos, né? A gente tem um filho de 11 anos, então a gente precisa ter momentos só eu e ele, né? Então a gente, tanto da minha parte quanto da dele, a gente busca, vamos sair só nós dois, quer almoçar comigo, né? Quer jantar comigo? Vamos jantar juntos, se namorar, né? E aí aquele momento é um momento em que a gente constrói aquele vínculo, né? Porque um relacionamento longo, com filhos ainda, né? Falo pela minha experiência, assim, que tem tantas demandas, são muitas demandas, né? Como diz o meu terapeuta, vira uma empresa, né? Exatamente. E aí essa empresa, ela tem boleto para pagar, conta para né, tipo, inúmeros processos de administrar, questões com os filhos, questões com a casa. E aí, se você só vive aquilo, nossa, realmente perde aquele encantamento lá que a gente tava falando, né? Sim. Você fica no automático, né? Você já aprende ali, né, aquele jeito de lidar com o outro e vai ficando tudo muito automático, né? Eu acho que o grande ponto é tirar do automático. Você não deixar a sua vida cair numa rotina. Claro que a gente precisa da rotina, mas não deixar cair numa rotina que você perde o encantamento, né? O encantamento pelo outro. Então, você admirar o outro, você valorizar o que o outro pensa, o que o outro faz, o que o outro está descobrindo, né? As descobertas do outro, né? Você ter um bom relacionamento mesmo, emocional, eu acho que é fundamental, né? Um bom relacionamento de troca afetiva, emocional, eu acho que é a base para você também ter um bom relacionamento sexual, né? Não dá para falar, vai ter um relacionamento sexual, sendo que a parte emocional não tá bem, né, da parte da troca, da comunicação tá péssima. Eu acho que eu não consigo visualizar isso sendo, né, possível, né? Então, eu acho que investir nesse relacionamento, podendo criar espaço, né? Você não pode sair porque, enfim, não tem uma rede de apoio, né? Tem muitas mulheres, muitas pacientes que falam assim, eu não tenho com quem deixar meu filho, eu não tenho, né, uma ajuda e tal. Crie dentro da sua própria casa, né? Crie ali um ambiente gostoso, faça um jantar gostoso, criem ali um ambiente que vocês possam ter ali algo só de vocês, né? Algum momento só de vocês, para que essa relação tenha esse fogo, né? Esse abastecimento, né? Ter essa qualidade, né? Você atende casais homossexuais ou somente héteros?
Na verdade... Casais não, né? Mas pessoas, assim, mulheres, homens, eu acho que você não tem tanto contato, é mais com as mulheres mesmo, correto? Não, eu atendo todo tipo de público com a yoga massagem, né? Não tenho restrição com a yoga massagem, eu sou mais especializada em saúde da mulher, em saúde feminina, né? Mas eu atendo todo tipo de público, eu tenho pacientes que são gays, pacientes, né, lésbicas, assim, eu não tenho restrição alguma com isso, né? Na parte de atendimento da questão da sexualidade, o meu público é o público feminino. Aí pode ser também independentemente da escolha, da opção sexual, né? Não tem nenhum... Você vê muita diferença entre relacionamento entre duas mulheres e mulher e homem ou não? Você acha que elas se dão melhores ou não, necessariamente? Eu acho que de novo cai naquele ponto de generalizar. Eu acho que não dá pra generalizar. Eu acho que relacionamento não é algo simples. Em nenhum tipo de relacionamento, né? Entre homem e mulher, entre mulher. Eu acho que relacionamento em si traz muitas oportunidades da gente se conhecer, mas também através da gente acessar a nossa própria sombra e a própria sombra do outro, né? Eu acho que isso independe de que alquimia se formou ali, né? Independe da escolha sexual, independe do sexo, né? Eu acho que tá muito ligada ao quanto a pessoa tá disposta e disponível a se trabalhar, né? Porque, no fundo, o relacionamento é um trabalho. Sim, é um trabalho. Dá bastante trabalho, né? É uma faculdade, né? Uma universidade. É uma universidade, exatamente. Como é que fala? Não é um mestre, é um... agora esqueci que é do PEF, né? Que recebeu, que fala que relacionamento é uma universidade, né? Sim, com certeza. Você tinha falado na questão da respiração. A gente não entrou tão em profundo na respiração, mas eu queria entender melhor isso. Fiquei muito curiosa. O que é essa? São técnicas de respiração que você pode ativar essa energia? Como é que funciona? Então, eu sinto que nós, em geral, respiramos muito mal, né? Inclusive, quando a gente tá um pouco mais tenso, eu mesma, nesse momento, não estou no meu máximo respiratório, né? Porque a primeira coisa que a gente trava é a respiração, né? Então, respirar realmente, muitas vezes, exige um autoconhecimento também, um estudo, né? Então, nós tivemos a oportunidade de ter uma vivência recentemente, que foi o primeiro módulo do curso que eu criei, que eu estou criando, né? E uma das vivências foi uma vivência de respiração, que é uma vivência em que a gente faz uma respiração constante, aprofundada, e vai trazendo essa respiração e vai se conectando apenas com isso, né? Eu acho que a prática de respiração tem muitas técnicas, né? Eu não sou especializada em respiração consciente, a minha parceira, né, que inclusive veio fazer um podcast aqui, ela fez formação, né, do Bioflow. Então, o Bioflow, por exemplo, é um tipo de técnica de respiração. Existem outras, né? Dentro do yoga, por exemplo, tem os pranayamas, né? Tem formas, técnicas específicas de respirar. Dentro da massagem, a gente sempre convida a pessoa a respirar. Então, basicamente, quando a pessoa vai lá fazer massagem comigo, eu falo basicamente... Durante os 60 minutos de sessão, eu falo muitas vezes, respira, né? Porque quando a pessoa respira, quando ela tá recebendo o toque, ela tá abrindo espaço para ela poder acessar o sentir. Então pensa, se durante a massagem a respiração é tão fundamental para que ela acesse o sentir e a energia dela melhore, né, revitalize, porque é um fluxo, né, energético, então isso dentro do processo da sexualidade, ele é muito fundamental, né? Então eu já ouvi relatos, por exemplo, de amigas e pacientes, que quando tá, às vezes, transando, em vez de respirar, trava a respiração, prende a respiração, né? E fica quase que assim num processo de contração. Isso acaba impedindo com que o fluxo flua, né? Então, ao invés de a gente ter o fluxo acontecendo, a gente vai bloqueando ainda mais, né? Então, muitas vezes, pessoas falam, nossa, eu não tenho tanto prazer sexual. Eu falo, você já observou a sua respiração, né? Eu acho que a respiração é um pilar, vamos pensar assim, né? Quando a gente tá falando de sexualidade. Outro pilar é a vocalização, que é um ponto, assim, que eu também falo muito para as pacientes, né, para as amigas também, que eu sinto que a gente é muito bloqueado nessa questão, né? E aí, fazendo um paralelo, então, que eu também sou doula, não estou acompanhando parto atualmente, mas já acompanhei muitos partos, né? Quando eu vou
atender uma mulher que está se preparando para parir, né, de forma natural, a primeira coisa que eu falo para ela é... Grita. São duas coisas que você vai precisar fazer durante o parto. Uma, respirar. 2, vocalizar. E olha a relação que interessante, né? Porque a nossa vulva, ela tem ela tem músculos, ela tem todo um formato, uma estrutura, que quando a gente abre a nossa garganta, né? A vulva também abre. Ai, que máximo, eu não sabia disso. Tem uma conexão direta. Inclusive tem um desenho, né, que se você buscar na internet, conexão vulva, cordas vocais, não sei como seria, né, aqui na garganta, vai ter uma foto que, inclusive, os músculos são muito parecidos, os canais energéticos são muito parecidos, tem uma conexão totalmente simétrica, assim, né? Então, quando a mulher, por exemplo, vamos pensar não na sexualidade, agora vamos pensar no parto. Que o parto também é muito sexual, sim, né? Ele tá muito ligado à nossa sexualidade. Então, a mulher tá lá, ela tá respirando, ela tá abrindo, sabe? Aí eu sempre falo assim, tenta não prender a pelve, né? Porque tem mulher que... Eu já atendi parto, que eu chegava na casa da mulher, a mulher tava assim... Aí eu falava, pelo amor de Deus... Vamos abrir, porque esse movimento, né, de você respirar e soltar essa musculatura, né, soltar a perna, por mais que na dor é muito mais difícil, né, a gente tá falando assim, aqui, tá. Agora lá naquele momento, né, que tá acontecendo todo aquele trabalho, é mais difícil ainda, mas se a mulher vai se preparando, por exemplo, pra isso, ela quer, primeiro eu falo, né, a mulher tem que querer, porque não é uma coisa simples, eu nunca induzo ninguém do tipo, vai fazer um parto natural. Não, tipo assim, se você quer, eu posso te ajudar, né? Porque realmente é uma escolha, né? É um processo bem forte, bem desafiador. Então ela tá lá e eu sempre convido, respira, solta a voz, abre, né? E quando ela abre, quando ela solta e quando ela vai conseguindo, dentro do processo de dor também fazer essa soltura, vai abrindo a vulva, vai abrindo o colo do útero, né? O espaço ele vai se tornando muito mais aberto, elástico, flexível, né? E a mesma coisa no ato sexual, né? Quando a gente está recebendo ali, vamos dizer, né? Vamos pensar nesse ato sexual tradicional. Sim. Homem e mulher. Homem e mulher, ato sexual, né? Ou mesmo que seja, sei lá, um vibrador. Se você respira e se você abre a sua garganta e sente, né, esse fluxo passando pelo todo o seu corpo, você tá num movimento de abertura, de entrega, num movimento de um fluxo. O fluxo ele está acontecendo. Então, os seus chakras estão sendo ativados. A sua energia está saindo do primeiro chakra em direção ao 7º chakra. É claro que vão ter bloqueios no meio do caminho, né? Mas é através dessa respiração consciente, através desse fluxo, através dessa vocalização, dessa entonação, né? Que é muito diferente de um gemido de um filme, sim, por exemplo, encenação, pornô, de uma performance, né? Adorei! Não estamos falando disso, estamos falando de... e tudo que vier também, né? Fala assim, não tem que ser bonito, né? Não tem que ser, não é performance. É aquilo que tá vindo de dentro, de verdade. É a sua expressão instintiva, né? A sua expressão natural. É aquilo que você tá manifestando ali, né? E o homem também. Então eu percebo que quando acontece isso... Quando você começa a se abrir verdadeiramente para acessar a sua respiração e acessar a sua vocalização, você se abre para sentir num outro nível. Se abre para sentir sua energia realmente movimentar, né? E o outro também, se o outro estiver junto, então... Entra numa energia só, É uma energia só, é uma energia que está se fundindo, é uma energia que está passando por todos os chakras, né? Imagina que essa energia kundalínica, ela começa a atravessar todos os chakras e aí ela se torna uma energia cósmica, né? Uma energia
que sobe mesmo e você acessa coisas que estão muito além ali do primeiro chakra, né? Muito além ali do fisiológico, do corpo, né? Você tá acessando uma energia muito maior, uma energia cósmica, uma energia orgástica, o espiritual, né? Inclusive. Então, vamos dizer que essa seria a meta final, né? Quando você já se conhece, quando você já se explora, quando você já conhece seus centros energéticos, quando você já tem um certo domínio ali dos seus canais, da sua energia, né? E você tem uma boa troca emocional com o outro que possibilita essa entrega, né? Porque você tem que confiar, você tem que estar ali inteira, né? Tem que ter uma relação de confiança, de entrega, de conexão, né? Não precisa ser necessariamente do amor, né, da vida inteira, mas assim, que tenha um vínculo, que tenha um afeto, né? Que tenha uma troca. E aí tem, então, também a respiração e a vocalização, essa alquimia, ela se torna, então, muito sagrada, né? E essa sexualidade tem essa potencialidade de se tornar uma fusão também divina, né? Uma fusão com o divino. Além da vocalização e da respiração, tem mais alguma outra coisa? Então, aí vai muito também dessa entrega, dessa soltura corporal. Entendi. Né? Porque relaxar, né? Relaxar, soltar, encontrar um caminho. No parto, eu falo, vou trazer de novo o parto, porque eu acho que faz uma associação interessante, né? Uma das coisas que eu falo para as mulheres, quando elas também vão ter o parto, eu falo assim, tenta encontrar posições que o seu corpo goste. Tente encontrar um caminho que o seu corpo está te mostrando, né? É instintivo, é natural, né? Se a mulher, ela se torna, vamos dizer assim, mais animalesca, né? Se ela vai ali meio que no instinto, fluir, né? No fluir, ela vai se encontrando, ela vai, né, abrindo ali a respiração, a vocalização. Quando ela vê, ela nem sabe quem ela é direito, porque ela tá ali no instinto puro, ela não tá mais na mente, né? E a sexualidade, né, quando a gente fala de ato sexual, é um estado de não mente, é um estado de presença, é um estado que não tem mais assim, acho que agora eu vou virar, acho que agora... Não tem, é a própria natureza nessa presença, nessa conexão, nessa união, nessa fusão, né? Não tem mais um espaço pra, tipo, ficar... Pensando. Qual a posição, qual é isso. É só... E até porque eu acho que é muito... Nossa, isso é muito legal. Porque eu acho que quando você entra nesse flow, a outra pessoa também entra, acho que na mesma energia. É meio uma canalização, uma conexão ali entre as duas, né? Uma união energética. Acho que vai muito além, né, do ato em si. Isso. É quando... fica realmente assim só duas almas, né, conversando assim, quando sai do aspecto só físico e vai para esse aspecto mais espiritual, mais energético, mais instintivo, né, quando não tem mais muito, né, não precisa nem falar mais muito, né, você se sente, você tá sentindo tudo isso no seu corpo, o outro tá sentindo tudo aquilo no corpo dele, né. Então assim, só uma coisa engraçada da minha vida pessoal, assim, claro que tem momentos que a gente tá mais mental, né, eu sou uma pessoa muito mental, e às vezes tem momentos da vida que a gente tá com preocupações, com questões, né? Então já teve momentos de eu não estar totalmente inteira, né? Entregue. E o meu companheiro, ele sempre percebe. Não dá nem pra mentir. Sempre. Não dá nem pra mentir. Ele fala, ele olha assim, ele fala, nossa, você não tá aqui. Não tá aqui. E aí, muitas, assim, tem vezes que ou eu tento, então, tipo, tá bom, então agora... Vamos tentar. Vou tentar estar inteira aqui. Ou às vezes é falar, realmente não estou inteira, vamos deixar pra outro momento, dia, né? Porque também é uma opção. Às vezes até... né? Às vezes você vai falar isso antes de começar e às vezes você vai descobrir isso depois que já começou, né? E depois que já começou, eu acho muito também importante que o casal saiba um do outro, que às vezes o outro não tá disponível. E isso não é um problema, né? Tanto de um lado quanto de outro, às vezes é importante que o outro fale, né? Não tô conseguindo. Porque você precisa estar inteiro, né? Pra realmente acontecer. Eu acho que até é justo, né, você falar. Do que você não falar, você não vai estar inteira e aí para aquela pessoa também não vai ser uma experiência tão legal, né? Sim. Infelizmente tem muitos casais que às vezes não... enfim, existem muitas camadas, né? Sim. Então eu já ouvi muitas pessoas que fingem, né? Essa coisa do fingir, eu acho muito agressivo, né?
Teve uma paciente recentemente, assim, que ela falou pra mim que ela faz por obrigação e finge que tá inteira e finge que tem um orgasmo. Assim, pra mim isso é inconcebível, né? Pra mim, assim, eu acho que pra mim é quase um abuso, um autoabuso, né? Então, assim, eu não sou favorável a isso, porque eu acho que se não está bom pra você, não está bom pra ninguém, né? Eu não acho que... Aí eu sou a favor da exploração. Vai lá, compra o brinquedo, se explora, né? Encontra outros caminhos. Você fazer só pra agradar, se você não tá bem, se você não tá inteira, eu acho que isso acaba gerando problemas, inclusive de saúde, né? Então, existem alguns problemas específicos aí dentro da ginecologia natural, por exemplo, de que quando a mulher, ou quando, assim, eu vou falar mais da mulher porque é o meu estudo mesmo, né? Quando a mulher se obriga, então, a transar, a fazer alguma coisa que ela não quer, normalmente ela vai ter alguma consequência fisiológica, né? Ela vai ter uma candidíase, ela vai ter alguma patologia, até às vezes mais grave, uma endometriose, um mioma. Não que seja só isso, tá? Não tô acusando que... Mas o fator psicológico pode trazer essas consequências, Isso, né? porque querendo ou não, você tá indo contra algo que o seu corpo mesmo tá demonstrando que você não tá disponível, você não tá realmente afim, né? Que é diferente, por exemplo, de você, às vezes, tá tudo bem no seu relacionamento, você tá bem, você gosta do seu parceiro, tá tudo bem, vocês têm uma alquimia boa, vocês têm uma química boa, mas você anda muito com aquela coisa que a gente falou, com a libido muito baixa, e aí você tá desmotivada, né? E às vezes você precisa buscar recursos para que você também ganhe ali uma motivação. E às vezes isso, você como nutricionista sabe muito bem, às vezes é necessário até você tomar uma suplementação, né, com ervas que possam estimular. Mudar a alimentação, prática de atividade física, contato com a natureza, milhões de outras coisas, porque aí já pode entrar numa esfera, num campo mais de estresse mesmo, né? Isso. E aí precisa investigar, precisa né? investigar. Quando é uma coisa que, assim, eu tô falando no momento, assim, no meu caso lá, tô passando por alguma preocupação específica e naquele dia deu ruim. É diferente. Agora, não, eu sempre estou com a libido baixa, eu sempre não estou querendo transar, eu sempre... isso acontece com muita frequência, aí eu já acho que cabe também a pessoa que está vivendo isso buscar recursos, né? Buscar ajuda. Acho que só é importante a gente também pontuar uma coisa que a gente, na verdade, já pontuou, mas trazer também um pouco isso novamente. A gente tá falando de uma mulher que cicla, né? Porque é uma mulher que toma anticoncepcional, a tendência, não são todas, óbvio, mas a tendência é ter um libido mais baixo, né? A tendência, porque ela não vai ciclar, ela não vai ter toda essa parte hormonal, então a tendência é que ela não sinta, né? Esses picos de tesão, vamos dizer assim. Então, falando, porque aí pode a pessoa falar assim, ai, mas eu não tenho, mas ela toma anticoncepcional. Às vezes ela tem, só que o anticoncepcional tá anulando. E aí ela não consegue saber se ela realmente tem ou não, porque não tá perceptível o ciclo dela, né? Com certeza. Eu já acho assim, sendo cíclica, a gente já tem essas oscilações, né? E a gente já tem que buscar através, como você falou, da alimentação, às vezes de uma suplementação, das ervas, de prática de atividade física, a gente já tem que buscar. Não tendo ainda a ciclicidade, é mais complexo ainda, né? Então, eu não sou plenamente, né, como eu falei até no podcast anterior, né, eu acho que cada caso é único, mas hoje já existem métodos contraceptivos menos agressivos para a mulher, né, como o DIU de cobre, por exemplo, que não tem uma ação hormonal, né, como esse próprio método que eu faço, que é dessa percepção natural, né, então, assim, tem caminhos, né, assim, às vezes, de novo, é o automático, né, a mulher toma, às vezes, anticoncepcional desde a adolescência, desde o primeiro médico que ela foi, ele já falou, olha, esse é o caminho. E aí, o que eu vejo muito é a mulher, né, às vezes na adolescência, até não tem tanto prejuízo nessa parte, pelo menos da libido. Mas quando a mulher vai chegando mais ou menos na idade que eu estou, né, que eu tô com 39 anos, já vai chegando nessa fase que naturalmente os hormônios já têm uma queda,
aí a coisa é grave, principalmente se ela tá tomando anticoncepcional há 15 anos, né? Então, assim, aí vai se tornando um processo realmente bem ruim, né? Bem ruim da mulher não perceber a própria pulsação dela, a própria capacidade dela de acessar, né? O seu próprio tesão. Mas eu acho, por exemplo, agora também experiência minha. Eu parei de não tomar anticoncepcional tem mais ou menos quase uns 10 anos. E eu comecei a tomar nova, com 20 e pouco, mas assim, eu parei por volta de uns 26 anos. Eu vi muita diferença, assim. No primeiro, assim, quando eu parei, sabe quando você fala... Jesus, que isso? Eu vi muita diferença, assim. Então, mesmo acho que quando você fica mais velha, realmente, isso vai ficar mais forte. Mas eu acho que mesmo quando você é nova, tirando, lógico, seus 15, 20 anos, você tá no flor ali, né? Também adolescência, tudo novo, várias experiências. Mas eu acho que na vida adulta, assim, você já começa a ter bastante essa perda, né? Desse tesão, dessa vontade, por conta de um anticoncepcional. Eu ainda ficaria conversando com você, assim, a tarde inteira, mas infelizmente não vai dar. Então eu queria saber se você tem alguns projetos, na verdade já sei que você tem, mas eu vou deixar você divulgar. Me conta um pouquinho sobre o projeto que você tem, que é mais voltado mesmo à sexualidade. Então, eu tinha criado em 2016 um curso chamado Tantra para Mulheres, né? Nessa época, como eu tinha trabalhado então com o Tantra de 2009 até 2013, mais ou menos, muitas amigas e pacientes e pessoas, né? Porque é um tema que chama muito, né? Muitas pessoas falavam, não, você tem que dar um curso de sexualidade. Então, eu criei nessa época um curso chamado Tantra para Mulheres, né? Nessa época eu dei umas 5 edições, mais ou menos, desse curso. Foi legal, né? Tive tenho até hoje pessoas que fizeram, que falam, nossa, foi muito legal, me ajudou muito, me trouxe percepções incríveis e tal. Mas eu sentia que tinha alguns aspectos ainda que faltavam dentro do meu percurso terapêutico, né? Eu já trabalhava com a massagem, eu já era doula, eu já era acupunturista, eu já tinha um estudo. Mas, a partir de 2017, eu me aprofundei nos estudos de saúde feminina, da ciclicidade, né? Me tornei mother, comecei a trabalhar verdadeiramente mais direcionada para a mulher, né? E aí, esse ano, eu senti um chamado, eu já tinha sentido, né, através de uma intuição mesmo, esse curso, exatamente como ele está sendo, né, formatado, ele já tinha vindo para mim em 2018, mas devido a questões até pessoais mesmo de vida, eu não me sentia pronta ainda para lançar, né? Então, esse ano, eu senti que era o momento de lançar, então é um curso que terão 3 módulos, né? O primeiro módulo já aconteceu recentemente, a gente vai fazer uma segunda edição e uma terceira edição, talvez, do primeiro módulo, que a ideia é a gente ir galgando aí esse encontro, né? Do corpo em direção, então, à espiritualidade, né? Então, o primeiro módulo, primeiramente, o projeto, né? O curso, o workshop, que também tem a intenção de também se transformar numa metodologia pessoal de atendimentos, né? Eu sinto que eu também estou me construindo para poder oferecer isso também no nível mais de atendimentos individuais para mulheres, né? Então, o workshop ele se chama Sexualidade Curativa para Mulheres. Ele tem o objetivo, então, de trazer esse olhar da cura, né? E não da cura que vai acontecer no workshop, né? Mas dessa possibilidade de abrir esses caminhos, né? Abrir esse contato, de oferecer para as mulheres a oportunidade delas se conhecerem mais através do autoconhecimento, terem a experiência ali juntas dessa troca também. Porque quando se cria esse espaço para que as mulheres falem sobre isso, né, olhem para si próprias, né, possam respirar, possam se conhecer mais profundamente, abre muito espaço para que elas possam, então, encontrar os seus caminhos de cura, né? Então, vai ser mais uma peça desse quebra-cabeças, porque, claro que a nossa cura são muitas curas, né? A gente vai poder vivenciar infinitas curas ao longo da nossa jornada, mas a proposta desse workshop é que ele seja mais uma peça, né, desse quebra-cabeça da nossa cura. Então, o primeiro módulo chama-se Autodescoberta Curativa, que é esse trabalho justamente dessa autopercepção, né, desse lugar muito da nossa conexão com nós mesmas, da gente acessar o nosso corpo como um corpo sagrado, né, a nossa ciclicidade, entender, né, nos entendermos como mulheres potencialmente medicina, né? Então, é um módulo bem, bem especial. O módulo 2, então, vai ser um módulo de mais conexão energética.
Então, eu vou trazer o Tantra novamente, de uma outra forma, né? Porque eu sinto que eu já caminhei em outras direções também, numa outra conexão. Então, vai ser um pouco do Tantra e do Tao, também do Taoísmo, que são também coisas energéticas, né? Exercícios energéticos que vão trazer esse empoderamento, esse acesso, né? Também aos nossos centros energéticos. E também direcionar essa energia para as nossas emoções, né? Esse cuidado com as nossas emoções, com esse raio do coração, né, com esse centro que a gente precisa também conhecer, ativar e cuidar, né, das nossas emoções também nesse nível da sexualidade. E aí o módulo 3 é a sexualidade sagrada mesmo, né, essa conexão com esse estado mais maduro, mais evoluído, mais desenvolvido de uma sexualidade divina, né. Então cada módulo tem parceiras diferentes, né, alguns vão ter a mesma parceira, mas todos eles contam também com outras profissionais que vão agregar os seus talentos, que vão trazer também complementos, né? Porque eu entendo que eu tenho bastante para oferecer, mas né, existem terapeutas que também podem somar. Então, é um trabalho que eu me propus a fazer com parcerias, né? E isso é maravilhoso, né? Muito bom também poder ver outras pessoas atuando, receber também, né, desses outros canais. E aí, a minha ideia é que um último módulo seja um retiro bem especial, bem gostoso. Né? Então, é um projeto que né, tem bastante coisa que eu quero poder criar, né? Mas basicamente são 3 né, módulos bem especiais e um último módulo em formato de um retiro em que a gente vai poder alquimizar tudo, né? Integrar tudo, porque no fundo não é separado, Sim. né? Mas é impossível dar todo esse conhecimento em um dia ou em 2 dias, né? Então eu senti de fazer modular para que a gente possa também ir dando passos, né? Então primeiro essa autodescoberta de si própria, depois essa conexão com a própria energia e com o outro também, né? E no último módulo, então, essa conexão com o sagrado. E como que as pessoas podem entrar em contato com você? Pode ser pelo meu Instagram, né? @BarbaraBolzani. Lá tem né, o meu contato, tem meu WhatsApp, tem um pouquinho do meu trabalho também, dá pra ir acessando também os meus materiais, né? As minhas coisas. Eu acho que é pelo isso. Mais fácil porque lá tem, então, o meu contato de WhatsApp e tudo mais. Bah. Ai, muito obrigada. Adorei a entrevista. Gratidão. Obrigada por fazer um trabalho tão lindo, trazer tantas curas e se propor a falar um assunto tão delicado, mas ao mesmo tempo muito poderoso, muito forte. Que delícia. Eu agradeço muito, é muito especial poder, assim, contar, né, com o seu trabalho, que seja um trabalho que cresça muito, né, do que eu puder ajudar ao seu trabalho também frutificar, florescer, conte comigo eternamente, assim, admiro muito você, admiro muito o seu trabalho e tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por esse espaço. Agradeço obrigada. De coração. Isso é lindo. Para você que está com a gente até agora, muito obrigada, gratidão enorme por ter ficado todo esse tempo, escutado um tema tão relevante, tão importante. Como eu falei, a gente já tinha feito outro podcast com a Bárbara, eu recomendo muito que vocês assistam, que vale muito a pena. Para quem quiser entrar em contato comigo, é gabrielasantia.com e eu sou nutricionista, também atuo nessa área, não trabalho só na área de podcast. E esse podcast também vai estar disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Compartilhe, assista novamente, curta, salve. E se precisar entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida, deixe suas perguntas. Vou ficar muito grata. Muito obrigada.